Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 ao 37. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviam a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os entre si, diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam. Reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham a dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: o que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles e não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre os povos, vamos ameaçá-los para que, de agora em diante, a ninguém mais fale sobre esse nome. E chamando-os, ordenaram-lhe expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operara a cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Depois de solto, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido.
pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para a cura e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Versículo 32. A generosidade dos primeiros cristãos. A multidão dos que criam estavam unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém.